DCR, equipamentos e pintura em epóxi. Agora nós vamos estar fazendo uma análise de um quadro de máquinas. Tá, ok? Um quadro de comando também relativamente simples. Eu quero deixar essa live até certo ponto bastante acessível para pessoas que são iniciantes, pessoas que estão considerando mudar para essa parte da elétrica industrial, parte de comandos, tá? Esses comandos, vocês viram aí, ele não é só aplicado na indústria, né? Vocês viram aí um quadro para comando de piscinas, né? Então, toda casa que tem piscinas, você precisa acionar bombas, você precisa acionar aquecedor, em alguns casos. Nesse caso aqui, é um quadro elétrico de uma máquina, feita aí pela DCR, uma empresa aí de Toledo, no Paraná. E o que é isso aqui? Galera, isso aqui é uma cabine de pintura epóxi, equipamento de pintura eletrostática. O que é isso daqui? Aqui o pessoal faz pintura eletrostática de peças sem acabamento, né? Peças de aço. E o que esse equipamento faz, basicamente? Ele aspira o excesso, né, da pintura eletrostática, passa por filtros, né, para você não ter essas partículas no ambiente. Então você precisa coletar elas. Então, de uma maneira bem simplificada, o que é essa máquina aqui? Você precisa aspirar essas partículas que sobram, né, da pintura eletrostática, e o quadro em questão que vai ser analisado vai ser esse daqui, eu não sei se feita pelo fabricante, mas esse é o quadro que o pessoal integrou nessa máquina. O pessoal aí do sul, eu costumo ver um capricho maior, geralmente, do que eu vejo, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul. Nós somos aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu costumo ver quadros bem relaxados aqui, inclusive deram pauta para uma live chamada Quadros Elétricos Bizarros. Cada bizarrice que a gente vê por aí, mas vamos lá. Vamos começar a análise disso aqui. Aqui mais uma foto, né? Um equipamento relativamente grande, deve ter uns 2 metros por uns 5 ou 6, feito aí no Paraná. Essa aqui é a parte externa do quadro e essa daqui é a parte interna do quadro. Então vocês viram aí o que esse quadro é para essa máquina e o que ele faz basicamente. Vamos ver aqui pelos botões. Tem acionamento de exaustor, filtros, lâmpada e um botão de emergência. O que a gente vê dentro desse quadro aqui, desta máquina? Provavelmente, eu falei agora há pouco antes que eu gosto de fazer o meu layout da esquerda para direita, de cima para baixo, por ser fácil da pessoa entender o que está acontecendo aqui dentro do quadro elétrico. Quando a pessoa inverte essa ordem, fica um pouco confuso, né? Mas como esse quadro é pequeno, aqui a gente consegue ter um entendimento básico do que está acontecendo. É bom também porque evita cabo, evita esse tanto de fio aqui, daqui até ali, geralmente trivial. Mas beleza, vamos lá. O que a gente tem aqui? Um disjuntor tripolar. Esse disjuntor aqui é a chegada de força. Aqui a gente tem os bornes de passagem. O que mais a gente tem aqui em cima? Olha que interessante. O primeiro quadro com CLP. Quando a gente fala de máquinas, a gente costuma falar de sensores e atuadores. Os sensores sendo o principal diferencial aí de uma máquina para um quadro residencial, às vezes até um comercial. Mas esse aqui é o CLP, controlador lógico programável, e de cara a gente vê aqui, ó, as entradas digitais estão sendo utilizadas. Ou seja, tem sensores nessa máquina. Aqui um disjuntor bipolar. Aqui nós temos contatores com disjuntores motores. Isso aqui é o combo para você fazer a proteção termomagnética de motores, tá ok? Então, muito bom ver isso aqui. Esse adesivinho eu conheço, Cibratec, se não me engano, os botoeiros aqui da Cibratec, luzes de iluminação. Aqui a gente vê o quê? Eu suponho que esse aqui seja o projeto elétrico. É sempre bom você ter o projeto, uma cópia do projeto elétrico dentro do quadro para qualquer pessoa que vier fazer manutenção, e também uma cópia física na mão do gerente e uma cópia digital nos registros da empresa. O que mais que a gente vê aqui? Um quadro relativamente simples. A complexidade desses quadros começa quando você fala de CLP. Aqui a gente vê um CLP, o logo da Siemens, parece um modelo antigo. Não dá para ler direito aqui, né? A resolução é o que a gente conseguiu do fabricante, em questão da foto. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Eu falei aí no passado da qualidade, a gente conseguir determinar a qualidade do quadro elétrico só olhando essa junção aqui das canaletas elétricas. Dá uma olhada nesse aqui. O corte ele foi feito a 45 graus, mas está desencontrado. O que eu falei no outro quadro? Isso aqui geralmente me dá um indício de que as pessoas não são tão caprichosas, tá? E o que isso significa? Bom, vamos ver aqui na prática. Quando eu vejo isso aqui, eu já começo a me atentar em outras coisas. Os fios aqui não tem rótulos, não tem tags. Ou seja, se um dia, por causa de uma manutenção, alguém precisar trocar esse CLP, ou precisar, de repente, trocar qualquer coisa, ou fazer um troubleshooting aqui, uma análise, você já não tem a garantia de que esse fio vai nesse terminal do CLP, tá? É muito barato, só toma um certo tempo você fazer uma rotulação disso daqui.
que temos aí vídeos no canal ensinando a fazer a rotulação profissional muito show de quadros elétricos. O outro que a gente viu agora há pouco, de piscina, era relativamente simples, não precisa. Esse aqui eu recomendaria ter, por quê? Dá uma olhada aqui embaixo. A gente vê os bornes de passagem, né, diversos cabos entrando e saindo aí, alguns de força, alguns sensores. Os próprios bornes não têm rotulação também. Então, o que acontece quando você coloca um painel no campo que não tem isso? Você basicamente tranca a manutenção desse quadro elétrico para sua empresa, né? Você tenta dificultar, né, colocar uma barreira aí para outra pessoa vir fazer manutenção. Mas na realidade isso é um tiro no pé ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando o seu próprio manutentor, né, o manutentor da tua empresa vier aqui dar manutenção, pode ser que ele cometa um erro. Se ele inverter um fio desse com um fio daquele, né, não vou dizer nesse caso específico, mas de repente acontece um curto, né, de repente queima um CLP, de repente muita coisa pode acontecer num cenário como esse. Então eu recomendo aí quadros de comando um pouco mais complexos, como eu rotularia esse aqui, para você fazer o tagueamento, você fazer a identificação dos condutores, tá? E nós temos um vídeo no nosso canal, bem simples e prático de como se fazer isso. Agora vamos continuar aqui. Olha que legal, tá vendo o aterramento aqui da carcaça? Tem aqui um adesivo, não dá para ver ele direito, mas isso aqui é provavelmente um símbolo de terra, e esse cabo verde aqui aterrado na tampa do painel. Isso aqui muito bom, pelo menos você tem um aterramento. O que seria o ideal? Ah não, olha aqui, tá? Tem um fio verde que tá vindo aqui, descendo aqui, ó, e provavelmente conectado neste terminal aqui, ó. Então a carcaça do painel e a tampa, ambos estão aterrados. Muito bom ver isso, tá, galera? Vamos continuar. O que seria bom? Eu não tenho a visão do que tem aqui na esquerda desse disjuntor tripolar, mas para toda chegada de força de um painel elétrico, é bom você ter o borne terra, tá? Eu não consigo ver se tem, então não posso, vamos dizer, criticar por conta disso, mas aí já estaria aterrando aí o trilho elétrico. Vamos ver agora a face desse quadro aqui. Uma coisa que a gente vê aqui também, como os fios eles não estão rotulados, é comum você ver que os dispositivos também não estejam. Então aqui a gente vê o disjuntor e o disjuntor geral lá embaixo sem rótulo, o CLP sem o rótulo. Geralmente o pessoal coloca o IP dele para facilitar a reprogramação, parametrização, coloca aqui na face. Os contatores, a gente olhando de cara aqui, a gente não sabe qual que é o filtro 1 ou o filtro 2, eu acho que eles rotulam assim, então isso acaba dificultando um pouco por conta de centavos, né? Hoje a gente sabe que imprime rótulos aí muito facilmente, de um jeito muito barato. Para mim é questão de capricho, sabe? Fazer a rotulação dos componentes, rotulação também dos bornes, rotulação dos fios, para as pessoas saberem o que está acontecendo aqui. Mas muitas empresas aí, para cortar custos, optam por não fazer essa rotulação e algumas vezes eles mesmos acabam pagando, né? Por conta disso, quando o manutentor vai lá e se confunde, de repente queima algum componente, acontece alguma coisa nesse sentido. Vou aproveitar, vou ler o comentário aqui do Bruno. Bruno Borsi disse assim: trabalho como aprendiz na GM, São José dos Campos. Legal, cara. Certa vez uma máquina ficou parada 2 dias por rotulação errada. Olha só, isso não sou eu dizendo. 2 dias de produção para uma máquina, na indústria, geralmente reflete em custos absurdos. Perdas absurdas, né? Essas máquinas elas não podem parar. Por falta de atenção nesse quesito, se tornou um pesadelo. Pois é, por isso que aqui, vocês que acompanham aí o nosso canal já viram a rotulação que a gente faz de fios e componentes. Essa face tá boa porque tá rotulada. Beleza, pelo menos isso, concordo, né? A gente viu aí alguns quadros elétricos escrito com uma fita crepe, né? Escrito com um canetão, né? Na própria face do painel. E o que acontece? Primeira vez que a pessoa vai limpar um quadro desse, acaba perdendo a rotulação. O operador não sabe mais o que é o exaustor 1, o que é o filtro 1, o que é o exaustor 2, o que liga, o que desliga. Então fica muito complicado. O que mais eu vejo aqui, tá? Não tô falando que isso é um problema necessariamente, tá, pessoal? A gente entende que as empresas, as pessoas, né, seja o conhecimento da pessoa, ou seja a empresa querendo economizar recurso, seja qual for o caso, as pessoas deram o seu melhor para fazer isso daqui, né? Provavelmente. Eu parto desse princípio. Mas o que a gente vê aqui? Os rótulos estão cortados em ângulo, estão cortados muito próximos, sem margem. Provavelmente foi impresso em um rótulo só e cortado à mão. Isso não é problema, tá, galera? É só voltando naquele ponto do capricho.
né? Aqui na empresa a gente tende a gastar o tempo para fazer um serviço bem caprichado. Bom, nós também fazemos máquinas aí, uma automação de alto nível, projeto de máquinas. Nesse caso aqui, é só uma cabine de exaustão de pintura eletrostática a pó. Não parece ser industrial. Pois é. O Giovanni já pontuou isso. Esses rótulos brancos, assumindo que sejam originais, são pelo menos laminados. Ou seja, eles não vão desbotar, né, perder a escrita aí com o passar do tempo. Só que não são os amarelos da linha Tough, da linha industrial, que são resistentes aí, horrores. Então, se não forem rótulos originais, esses rótulos vão se desbotar. Se forem originais, eles já aguentam um tranco muito bom, mas não são o melhor para uma situação industrial, onde a pessoa vai vir com a mão suja, onde a pessoa vai estar fazendo, por ser pintura eletrostática, vai ter pó, vai ter partícula que vai parar em cima, e com o tempo a própria limpeza disso aqui pode desbotar o rótulo. Tem o quesito também dos rótulos não estarem em cima, e basicamente isso. O que a gente vê aqui que é legal, tá? Quando a gente começa a falar em máquinas, a gente começa a falar de NR12, tá? Que é a normativa de segurança em máquinas. E ela regulamenta muita coisa, eu não vou entrar em detalhes nisso agora. Eu vou soltar vídeos aí, eu vou fazer lives específicas sobre NR12. Você que está interessado, já se inscreve no canal, tá? Para não perder. Mas aí o que começa a acontecer? A preocupação com a segurança é muito maior, porque as máquinas geralmente impõem risco de vida. Nesse caso, é só um exaustor, são só exaustores, né? Filtros, coisas assim, não impõem tanto risco de vida. Mas é bom que a gente já comece a observar esse tipo de coisa aqui. Os botões, eles não são retidos. Ou seja, se ele fosse retido, você aperta e ele fica naquela posição, ligado. Ou uma chave seletora, ela fica retida também. Você vira ela para a posição, ela fica naquela posição. As máquinas não podem ter esse tipo de acionamento. Então é por isso que a gente vê aqui botões de liga e botão de desliga para acionamento desses dispositivos. Por quê? Vamos supor que você tem aí uma serra circular numa marcenaria. Acabou a luz. O cara fala, vixe, agora não sei quanto tempo vai ficar sem luz, né? Eu vou aproveitar e vou limpar a minha serra, que tá suja. Trabalhei hoje meio-dia, tá cheio de sujeira. Ele não vai lá e desliga, tá? Se ela tá com essa chave que fica na posição, o cara pode se esquecer e aí ele vai lá fazer uma limpeza. E o que acontece nesse meio tempo? A energia volta. No que a energia volta, acontece um acidente. Quando a gente fala aí de serra circular, é uma máquina perigosíssima, né? Então por isso que, se falando de máquinas, o acionamento ele geralmente não fica retido, tá? Não é uma chave liga e desliga. É um botão que você aperta uma vez, né? Se a energia cai e volta, ou se alguém tira da tomada e põe de volta, seja lá qual for o cenário, essa máquina, esse equipamento, ele não vai começar sozinho, automático. Outro ponto interessante de ver aqui é a questão do botão de emergência. Esse botão de emergência, ele vai fazer a parada das coisas que impõem risco. Nesse caso aqui, a gente tem exaustores, eu não sei, pelo que eu tô vendo aqui na interface, não tem mais nada que é comandado. Mas é possível que um exaustor, né, um grande ventilador, impõe algum risco, alguma coisa, e a pessoa precisa desligar essa máquina emergencialmente, muito rápido. Então, quando a gente vê um botão cogumelo, assim, vermelho, gigante, a gente já condiciona que é um botão de parada de emergência. É muito fácil você ali bater nele e ele desligar tudo que impõe qualquer tipo de risco. Então, quando a gente fala de máquinas, a gente começa a ver esses botões de emergência, né? Aqui, no caso, a gente tem lâmpada Gabini, tá? Nesse caso, ela fica na posição, tá? A lâmpada não impõe muito risco, né? Risco de choque elétrico, no caso de uma manutenção, beleza, mas acionamento de lâmpada não é problema nesse caso. E é isso basicamente desse quadro aqui. A gente viu um quadro relativamente simples, aciona aí dois exaustores. Eu assumo que tem alguns sensores, né? Como tem filtro, tem que ficar observando se o filtro não está entupido, né? Obstruído. Então, provavelmente, essas entradas digitais aqui do CLP estão sendo utilizadas, estão observando alguns sensores ali para ver a obstrução dos filtros. De repente, o sinal aparece aqui na tela, não tenho bem certeza, né? Essa é a análise preliminar que a gente consegue ver aqui facilmente. Isso aqui é interessante observar também. O pessoal usa aí corretamente, tá? Prensa-cabos na entrada e saída de cabos elétricos. Por que o prensa-cabo ele é importante você utilizar? Se você não tem um prensa-cabo, muitas vezes a pessoa que não tem o capricho de colocar um prensa-cabo, ela também não tem o capricho nem de tirar a rebarba quando você faz um furo num painel elétrico.
o que que acontece? Os fios elétricos ficam em contato, né? Pelo menos a proteção do fio elétrico fica em contato com a rebarba. Se alguém puxa, se alguém tropeça, de repente se a máquina tem muita vibração, essa rebarba ela pode cortar a capa protetora do cabo e vir a energizar toda a carcaça. Se a carcaça tá aterrada, beleza, o disjuntor desliga, tá protegido. Mas não tem por que você deixar numa situação assim, no mínimo retirar a rebarba quando você faz um furo de entrada e saída de cabos em painéis elétricos. Mas, idealmente, ou um prensa-cabo, ou você colocar terminais metálicos para fazer saída com um fio-tubo metálico ou eletroduto rígido, mas no mínimo prensa-cabos. Isso aqui, além de evitar esse cenário que eu falei, ele faz duas outras coisas importantes, tá? Primeiro, ele prensa o cabo de forma que se você puxar, se você tropeçar nele, seja lá o que acontecer aqui, você não vai estressar a terminação aqui no borne, tá? Então esse fio não vai sair podendo encostar na carcaça, podendo dar curto, né? Quando você puxa o prensa-cabo, a intenção dele é segurar esse cabo no lugar. E em segundo momento, ele também, à medida que você aperta o prensa-cabo, ele fecha na proteção do fio e evita você ter abertura para partículas externas entrarem no quadro. Seja poeira, seja água, umidade. A gente vê na indústria aí, tem muitos tipos de pó, diferentes tipos de partícula. Então você faz essa proteção. Aqui a gente viu, todas as entradas e saídas foram feitas por baixo, né? O que é muito legal. Mas a gente viu alguns, vamos dizer assim, pecados nesse quadro aqui, né? Questão de rotulação e outras coisas.